Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com a Bíblia aberta para a nossa meditação em Isaías, capítulo 38 e o versículo 1. O texto diz: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias estava com uma doença mortal, e isso ia levar ele para a morte, ele ia morrer. Deus enviou o profeta Isaías para profetizar contra ele, dizendo: bota tua casa em ordem, porque você vai morrer. Se Deus manda Isaías ir lá profetizar para ele colocar a casa em ordem, indica dizer que a casa dele estava em desordem, a casa dele estava bagunçada. Que casa é essa? Casa espiritual. Ele não estava andando em retidão, em sinceridade, não estava obedecendo a Deus, não estava fazendo o que Deus deixou, as ordenanças que Deus deixou para ele fazer, ou seja, saiu fora da direção de Deus. Nos dias atuais, quantas pessoas, quantos homens, estão assim na presença de Deus? Coloca a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, porque talvez pode ser a última oportunidade tua, porque Deus sabe como está a tua casa, Deus sabe como está a tua casa espiritual, Deus sabe a forma que você está levando a sua vida espiritual relaxadamente, andando de qualquer maneira, falando coisas que não é para falar, pensando coisas que não é para pensar, colocando os olhos naquilo que não é para colocar os olhos, o desejo da prostituição, o adultério, a fornicação, a prostituição, falando coisas de baixo escalão, de torpe ganância. Deus está vendo tudo isso. Você era um homem de Deus, uma mulher de Deus, e agora? Coloca a tua casa em ordem. Assim diz o Senhor para você: coloca a tua casa em ordem. E Ezequias, ele pega, assim que o profeta sai, ele vai virar o rosto para a parede, ele vai orar ao Senhor: Senhor, lembra que andei em retidão na tua presença? Senhor, lembra que eu fui obediente e orou o Senhor muitíssimo, orou o Senhor e chorou muitíssimo, ou seja, ele orou o Senhor de coração, e Deus viu a sinceridade do coração dele, e Deus viu que um dia ele foi reto, e Deus falou para o profeta Isaías, antes de sair do templo, o Senhor falou: volta lá, Isaías, e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Deus não poderia falar diretamente com Ezequias, que era rei, mas não, Deus falou com o profeta Isaías por 2 vezes. Então, das vezes você está no teu erro, no teu pecado, na tua vida totalmente errada, tu acha que Deus vai continuar falando com você? Você acha que Deus vai continuar falando com você? Você levando uma vida de adultério, de prostituição, totalmente fora da direção de Deus. Eu acho que Deus vai falar com você? Deus fala comigo de verdade. Mentira. Não, Deus só fala com aqueles que estão em obediência. Então Deus falou 2 vezes com o profeta voltou lá e falou: Ezequias, Deus ouviu a sua oração e vai te acrescentar mais 15 anos de oportunidade, mais 15 anos de vida, porque quem tem vida tem oportunidade. Amém? Então fica esta palavra. E dá ouvido à voz de Deus antes que seja tarde demais. Dá ouvido à voz de Deus antes que seja tarde. Assim foi o profeta até você e falou: dá ouvido à voz de Deus. Dá ouvido à voz de Deus e larga
aquilo que te impede de ter uma comunhão com Deus. Larga aquilo que impede de você ter um crescimento espiritual na presença do Senhor. Fico com essa palavra, que Deus te abençoe.